Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Lucas e hoje nós vamos falar aí do reino fungi, isso mesmo, o reino dos fungos, né? O fantástico reino dos fungos do qual eu sou tão apaixonado. Bom, acredito que vocês já saibam, mas eu vou repetir. Antes de eu começar a dar aula para vocês, né, eu trabalhava em laboratório identificando algumas espécies de fungos que ocorrem nas serras da nossa região. Então, provavelmente vocês já ouviram falar aí da Serra da Fumaça, Serra da Maravilha, em cima do Bonfim. Então, eu subia essas serras, coletava materiais, né, amostras e levava para o laboratório para identificar as espécies de fungos que ocorriam ali. Então, nessas idas a campo, né, nessas subidas às serras, eu fotografei algumas espécies de fungos. Essas imagens aqui, né, são de autoria própria, né, então eu que fotografei. Os fungos, para mim, são incríveis, né, eles apresentam uma grande diversidade de cores, de formas, são fantásticos. A única imagem que não é minha é essa animação aqui que eu peguei da internet, certo? Então, vem comigo. Bom, os fungos vocês devem conhecer aí pelos nomes populares, né, deles, os bolores, os mofos, as leveduras, aqui essa imagem são de leveduras, os cogumelos, olha só que legal esse aqui, as orelhas de pau, e também na zona rural o pessoal costuma falar muito em frieiras, tá? Então, após as chuvas, normalmente os fungos aparecem e sempre tem alguém que fala assim, ei menino, cuidado com essa frieira aí que pode dar coceira. Bom, os fungos, eles são organismos eucariontes, ou seja, apresenta célula eucariótica, já já eu trago uma imagem. Os fungos, eles também são heterotrófos, tá? Heterotróficos por absorção. Inclusive, essa característica se assemelha a nós animais. Nós somos heterotróficos, só que a diferença é que nós somos heterotróficos por ingestão. Então, nós ingerimos o alimento e então digerimos, né, esse alimento e absorvemos os nutrientes, né, após a ingestão. Já os fungos, eles são heterotróficos por absorção. O que isso quer dizer, professor? Que os fungos, eles vão liberar as enzimas para fora do corpo deles, então essas enzimas fora do corpo do fungo agem no substrato, né, no organismo ali que esse fungo está decompondo, e então o fungo absorve os nutrientes, tá certo? Então, ele é heterotrófico por absorção, ok? Os fungos, eles podem ser unicelulares, no caso aí das leveduras, tá? Cada bolinha dessa aqui é um fungo diferente, uma levedura diferente, tá? E no caso desses fungos leveduriformes, eles podem viver aí em colônia, ou seja, vivendo juntos, tá? Unidos. E os fungos, eles podem ser também multicelulares, ou seja, formados por muitas células, e isso garante, né, a grande diversidade de formas e cores que esses fungos apresentam, né? Então, isso aqui é um organismo multicelular, esse aqui também, tá? Gente, é importante dizer que, apesar deles serem multicelulares, eles ainda não formam tecidos verdadeiros, tá? Então, a gente sabe que os tecidos verdadeiros é aqueles, né, que apresentam células ali específicas com funções, né, e vão desempenhar ali determinada função no corpo do organismo. No caso, os fungos não têm, né, um tecido verdadeiro. Bom, a maioria dos fungos são terrestres, tá? Mas eles ocorrem principalmente no ambiente úmido, né? Tanto o ambiente úmido quanto de alta temperatura, porque os fungos precisam dessa umidade e temperatura para conseguirem se desenvolver, tá? É por isso que durante o tempo de inverno, né, costumam aparecer mais fungos nas nossas casas, né? No caso, principalmente nos ambientes que ficam mais fechados, né, escuros, mais abafados, ok? Então, por isso que é importante a gente até deixar que ocorra a circulação, abrindo portas e janelas, pelo menos em determinado período do dia. Tá? Nós também temos alguns fungos que ocorrem somente no ambiente aquático, mas a gente vê melhor sobre isso quando estivermos falando da classificação dos grupos de fungos, tá? Os fungos, eles também apresentam parede celular, é uma característica que lembra as plantas, no entanto, essa parede celular dos fungos, ela é diferente, tá? A parede celular dos fungos apresenta principalmente quitina, tá? Quitina e alguns glucanos. No caso, a quitina é uma proteína que é encontrada em alguns animais, aí já é uma característica que se assemelha aos animais, tá? As plantas apresentam na sua parede celular a celulose, ok? Bom, os fungos apresentam o glicogênio como substância de reserva energética. Nós, animais, também apresentamos o glicogênio como substância de reserva energética.
Inclusive, pessoal, os fungos, né, eles apresentam aí essa série de características que são mais próximas aí aos animais do que as próprias plantas, que eles já foram um dia, né, classificados dentro do grupo das plantas. Mas hoje é muito importante, fungo é fungo, ele não é classificado nem dentro de plantas, nem dentro de animais, o fungo tem o seu reino próprio, beleza? Bom, aqui eu tenho uma célula, né, uma célula dos fungos, e aí eu vou colocar aqui minha canetinha para ajudar na explicação. Então, ó, ele é uma célula eucariótica porque apresenta aqui, ó, o núcleo, né? Então, tem um núcleo aí individualizado pela carioteca. Bom, aí o fungo tem aí a parede celular, que eu já falei para vocês, né? Essa parte aqui mais espessa, parede celular de quitina, glucanos, apresenta, claro, membrana plasmática, toda a célula vai ter aí essa finíssima película porosa que serve aí para a entrada e a saída de substâncias, principalmente dentro da célula. Eles vão apresentar aí lisossomos, tá? Esses lisossomos, eles podem, inclusive, se apresentar na forma de vacúolos, né? Vão apresentar principalmente aí as enzimas que vão ser utilizadas na digestão, né? Fora do corpo do fungo, ok? Lembrando que o fungo, ele absorve já os nutrientes propriamente, porque a digestão ocorre fora, ok? Então, os lisossomos aí vão apresentar, são importantes nesse sentido. Temos os centríolos, que são importantes lá na divisão celular, o aparelho de Golgi, que vocês já viram lá no primeiro ano, que é importante aí no armazenamento, transporte, empacotamento de substâncias para fora da célula, enfim. Os ribossomos, que são importantes aí na síntese de proteínas, a mitocôndria é importante na respiração aeróbica, né? E o retículo endoplasmático aí, que também é importante na síntese de algumas substâncias, ok? Então, está aqui o retículo endoplasmático. Então, de forma geral, essa é a célula aí dos fungos. Bom, os fungos, pessoal, ele tem uma estrutura básica, tá? Então, os fungos, eles são formados pelas hifas. Pensem aí na hifa como um fio de cabelo, tá? Então, as hifas são filamentos delgados, ou seja, finos, que formam o micélio, que é um pseudotecido. Então, pensem, a hifa é um fio de cabelo, e o micélio é o conjunto inteiro, né, de cabelos que eu tenho na minha cabeça. Melhorando um pouquinho ainda, vamos pensar numa peruca. Cada fiozinho é uma hifa, e a peruca inteira é o micélio, tá certo? Então, os fungos, eles apresentam essa estrutura básica, formada pelas hifas, e o conjunto de hifas formam o micélio, tá? As hifas, pessoal, elas podem ser classificadas em dois tipos. As cenocíticas ou aseptadas, certo? Que não vão apresentar septos, e as septadas, que apresentam septos. Tá? Então, aqui nessa imagem, eu mostro uma imagem de uma hifa, tá? Então, aqui, ó, tá vendo um fiozinho, outro fio, o conjunto todo vai formar um micélio, tá? Então, essa hifa aqui, ela é septada, porque, ó, tá vendo que tem esses tracinhos aqui? Então, ó, tem uma delimitação, ó, das células, há uma separação de cada uma das células, ó. Aqui tem outro, então, ó, tem vários septos, então essa aí é chamada de septada. Observem, pessoal, que esses septos, ele deixa um espaço vazio aqui, tá vendo, ó? Ele tem poros, tá? Então, esses septos, eles podem apresentar poros, no qual ocorre aí a comunicação entre as células. Então, por exemplo, o núcleo de uma célula pode até passar para outra, né, substâncias, organelas, enfim. Então, esses poros podem apresentar, ou esses septos podem apresentar poros, ok? E aqui a gente tem, no caso, uma hifa aseptada, tá? Uma hifa cenocítica, certo? Então, vejam que não há nenhuma separação, não há septos nessa hifa aqui, ok? Aqui vocês estão vendo, ó, alguns vacúolos, ó, aqui tem alguns vacúolos, e nesse caso aqui a gente tem um grande vacúolo, ó, dentro dessa célula, dessa hifa aqui, ó, dentro dessa célula de fundo. Olha só, um vacúolo enorme, né? Como eu disse, esses vacúolos aí vão apresentar principalmente enzimas importantes aí na digestão do fungo. Também esses vacúolos podem apresentar a função de armazenamento de substâncias ou até ajudar no equilíbrio aí da quantidade de substâncias que tem dentro da célula do fungo, tá?
Gente, nesse caso aqui, ó, essas bolinhas são os núcleos, tá? E aqui também vocês estão vendo várias bolinhas, ó, que são os núcleos que vão ficar aí exprimidos na margem da célula, tá? Já que esse vacúolo é enorme aí, ele fica comprimindo o citoplasma aí nas extremidades da célula, ok? Então, a hífen, ela pode ser sinocítica quando não tem septo, aqui o exemplo, e septada quando apresenta septos. Tranquilo, né? Bom, aí eu disse, né, que o conjunto de hifas vai formar o micélio, a peruca inteira. Então, esse micélio, ele pode ser de dois tipos também. O somático, ó, quer dizer soma, junção, é o corpo do fungo, tá? Então, esse corpo do fungo, esse micélio somático, gente, ele vai ficar imerso no substrato. O que seria o substrato, professor? O substrato é justamente onde o fungo está crescendo, tá? Então, a gente vai ter fungos que vai crescer na madeira, então, o corpo do fungo vai estar onde, professor? Dentro da madeira, né? Então, ele está crescendo ali dentro da madeira. Ah, vai ter fungo crescendo aí, decompondo uma maçã, por exemplo. Então, ele vai ter ali o corpo, né, esse micélio somático dentro da maçã, ok? E a gente vai ter também, né, como função aí desse micélio somático, retirar os nutrientes. Então, é o responsável por liberar as enzimas, né, que vai degradar o substrato ali, externamente ao corpo do fungo, e aí ele vai absorver os nutrientes desse substrato, ok? Então, o micélio somático tem essa principal função. Já o micélio reprodutivo, tá, é a estrutura que normalmente a gente observa, é a estrutura que a gente visualiza fora do substrato, ok? Então, fica fora do substrato, certo? Então, essa estrutura reprodutiva, obviamente, está responsável aí pela formação de novos fungos através da produção de esporos. Gente, o esporo é como se fosse a semente das plantas, tá? Lembrando, fungo não é planta. O esporo é uma estrutura que se assemelha a uma semente, tá certo? Então, olha só, aqui eu trago uma imagem para vocês, né, diferenciar. Veja, aqui eu tenho um fungo crescendo no solo, tá? Então, aqui tem restos de madeira, restos de folha e matéria orgânica morta. Então, esse fungo, que é decompositor, ele está crescendo aí. Isso que a gente observa, né, esse cogumelo, a estrutura que está fora do substrato, é o quê? O micélio reprodutor, a estrutura de reprodução do fungo. Então, nesse micélio vai ocorrer aqui a produção dos esporos, tá? Então, veja, aqui nós temos para fora do substrato, né, micélio reprodutor. Já abaixo do solo, né, dentro do substrato, ó, nós vamos ter aí o quê? O micélio somático ou micélio vegetativo, ok? Então, o corpo do fungo é isso daqui. É através desse micélio aqui que vai ocorrer a liberação das enzimas, que vai ocorrer a absorção dos substratos, tá certo? Então, aqui seria o corpo propriamente do fungo. E aqui, o órgão de reprodução, tá? Então, isso aqui é o órgão de reprodução do fungo. Nele vai ocorrer o quê? A liberação dos esporos, que são como se fossem as sementes que vão originar novos fungos. Tranquilo, né? Então, olha só, normalmente a estrutura de reprodução ela é macroscópica, a gente consegue observar o olho nu, e a estrutura do corpo do fungo ela é microscópica, a gente não consegue visualizar. Por isso é importante dizer para vocês que, quando vocês pegarem uma maçã, um pedaço de queijo, um pedaço de requeijão que tem um fungo ali, ao vocês cortarem a parte que aparece o fungo e jogar fora e comer a outra que aparentemente está ok, vocês estão fazendo errado. Por quê, professor? Porque o corpo do fungo ele está crescendo dentro do substrato, então ele está crescendo ali dentro da maçã, ele está crescendo dentro do requeijão, e é microscópico, então você não consegue visualizar o corpo dele, certo? Então, quando você tira aquela parte escura que você está visualizando do fungo, você está tirando a parte reprodutiva somente, mas o corpo do fungo você está ingerindo, tá? Então, pode ter um risco aí desse fungo acabar, né, se aproveitando do seu sistema aí e lhe causando alguma doença, tá certo? Então, a recomendação é que se jogue, né, o alimento inteiro fora. Tranquilo? Bora lá. Então, gente, os fungos, eles podem desempenhar no ambiente, né, diferentes funções, eles podem ocupar diferentes nichos, né? No caso aí, os fungos, eles podem ser saprófagos, tá? Como assim, professor? Saprófagos quer dizer que eles se alimentam da matéria orgânica morta, ou seja, de restos de animais que morreram, de fezes,
de folhas, de galhos, de troncos mortos, ok? Então, por eles se alimentarem dessa matéria orgânica morta, eles funcionam como decompositores, tá? Então, como decompositores, inclusive junto com as bactérias, eles são os principais decompositores do planeta, tá? Então, eles são muito importantes aí nesse nível ecológico, tá certo? Os fungos, eles também podem ser parasitas, tá? Eles podem ser parasitas de animais, de plantas, de outros fungos, tá? Enfim, de todos os grupos de seres vivos. E como parasitas, obviamente, eles vão se alimentar, né, da matéria viva. E ao se alimentar, né, de organismos vivos ainda, eles podem provocar doenças como as micoses, tá? Então, aquele sapinho que a gente tem na língua de vez em quando é causado por um fungo. Olha só, aqui a gente tem uma micose no couro cabeludo dessa pessoa, tá? Então, meninas, uma dica para vocês: no tempo de verão, calorzão, evitem molhar o cabelo ao ir dormir, porque o que é que acontece, né? Você molhando o cabelo vai ficar bastante úmido, principalmente as meninas que têm muito cabelo, né? O cabelo vai ficar bastante úmido, né? E aí, com o calor, um esporozinho que está aí no ar, ele pode cair aí no seu cabelo, opa, achar o ambiente favorável e esse esporozinho começar a crescer, e aí ele começa a se alimentar aí das suas células aí, né, do seu couro cabeludo, do seu cabelo, e pode lhe causar uma micose, tá certo? E nós temos também aí os fungos mutualistas, tá? Que são os fungos que vivem aí em associação benéfica com outros organismos. Então, nesse caso, eles vão trocar benefícios, nenhum vai fazer mal ao outro, tá certo? E aqui eu trouxe um exemplo de um líquen, que é uma associação de uma alga com um fungo. Tranquilo, né, gente? Então, vamos lá. Gente, os cogumelos são as estruturas mais conhecidas dos fungos. Com certeza, aí, a maioria de vocês que estão assistindo essa aula já viram um cogumelo na vida, né? Poderia não saber que era um fungo, mas já viu essa estrutura, tá? Então, esses cogumelos, eles são as estruturas, né, de reprodução dos fungos, conhecidas como corpos de frutificação, tá? Ou esporocarpo, tá? Por que corpo de frutificação? É ali que ele vai dar origem, né? Frutificação vem disso, vem de frutificar, vem de gerar, ok? Então, esse esporocarpo aí, nele vai se desenvolver os esporos, que são as estruturas que vão propriamente gerar novos indivíduos, né? Então, capaz de originar um novo indivíduo, o esporo, ok? Funciona como se fosse uma semente da planta, tá certo? Bom, a produção dos esporos podem ser de forma assexuada ou sexuada. Muito importante dizer para vocês. O resultado da reprodução dos fungos sempre vai ser a produção de esporos, tá? E esses novos fungos vão ser gerados a partir desses esporos. Show de bola. Bora lá. Então, eu vou trazer aqui um resumão de como é que ocorre essa reprodução dos fungos. Muito importante, prestem muita atenção, porque é um pouquinho difícil, tá? Então, assistem e depois vocês voltam de novo. Olha só. Aqui eu tenho o micélio, tá? A estrutura do fungo. Vamos dizer que seja o cogumelo. Deixa eu tentar desenhar aqui meu cogumelo muito doido. Finge que é um cogumelo bem bonito. Bom, pronto. Aqui está meu cogumelo. Então, o que é que acontece? Esse meu cogumelo, né, ele vai ter aqui uma estrutura especializada para formar os esporos. É importante dizer que as células desse cogumelo é N, tá? É haploide. Vocês precisam dar uma revisada em mitose e meiose. Assistam lá no YouTube uma videoaulazinha interessante sobre isso, ok? Então, beleza. Essas células que tem aqui nesse meu cogumelo são haploides, são N, certo? Então, nelas vai ocorrer, então, através de mitoses, que são divisões celulares simples, tá? E que formam células exatamente iguais, né, com o mesmo número de N. Então, através de mitoses, nessas células especializadas, vão ocorrer a produção de quê? De esporos, também haploides, tá? Porque é mitose. Então, gera cópias. Então, vou gerar aqui esporos. Esses esporos, né, ao ser produzidos, eles serão liberados no ambiente e, sendo liberados, ao encontrarem um ambiente favorável, umidade, temperatura ideal, esses fungos, né, ou esses esporos, melhor dizendo, eles vão germinar, eles vão se desenvolver e gerar novos cogumelos, né, novos micélios, desculpa, que vão originar aí os cogumelos, ok? Então, esse ciclo aqui é o ciclo assexuado do fungo, tá?
Então, é um ciclo bem simples, do qual de um micélio aí vai gerar-se esporos, haploides, esses esporos ao germinar vão gerar novos indivíduos, fase assexuada. O fungo, pessoal, ao, né, gerar esse esporo, ele também pode ter uma reprodução sexuada. Como é que ocorre, professor? Então, no caso, eu vou ter aí a união de duas hifas diferentes. Então, veja, eu tenho aqui um micélio desse cogumelo e eu vou ter um micélio de outro cogumelo, tá? Então, eu vou ter aqui outro cogumelo. O que é que acontece? Esses cogumelos, né, eles têm aqui as suas hifas, ok? Então, ó, essas duas hifas, elas vão, se encontrar e vão ficar apaixonadas. O que é que acontece? Então, essas hifas, ao se encontrarem, elas vão se unir uma na outra. Então, veja, as células dessas duas hifas diferentes, a gente não tem, assim, a definição de macho e fêmea para fungo, tá, gente? Então, a gente chama, assim, do micélio positivo e um micélio negativo para diferenciar. Então, esses dois micélios que são diferentes geneticamente, né, e compatíveis, eles se encontraram e vão ficar apaixonados. Então, eles vão meio que se abraçar. Ao fazer isso, as membranas plasmáticas das duas hifas, elas vão se ligar. Então, o que é que vai ocorrer? A fusão dos citoplasmas, tá? Ou vai ocorrer, então, aí, a fusão dos citoplasmas, a mistura, né, dos materiais ali do citoplasma dessas duas hifas, ok? Então, obviamente, antes, eu tinha em cada hífa um núcleo, né? Em cada célula um núcleo. Um núcleo aqui na hífa positiva e um núcleo na hífa negativa. Esses núcleos, pessoal, eles eram N, ó, tá? Então, veja, agora que eu misturei os materiais das duas hifas, eu vou ter, ó, dois núcleos, N mais N, tá? Então, nessa fase, o fungo, ele é dito que está no estágio dicariótico. Por que di, professor? Porque ele tem dois núcleos N, tá certo? Então, ó, di. Bom, após essa plasmogamia, né, que no caso teve a fusão dos citoplasmas e eu tenho agora dois núcleos dentro do mesmo compartimento da mesma célula, vai ocorrer um processo chamado de cariogamia, que é o quê? A união dos dois núcleos. Eles estão lá dentro da mesma célula, o que é que acontece? Eles se misturam, eles se fundem e se tornam um só. Se eu tinha dois N's, né, eu tinha N e N, então agora eu vou ter dois N, tá? Eu tinha, ó, um mais um, então agora eu tenho dois N, tá certo? Então agora eu vou ter o estágio diploide, di significa dois, né? Diploide, 2N, tá certo? Aí ocorre, pessoal, uma divisão celular, que é um pouco mais complexa do que a mitose que vocês viram aqui na fase assexuada, no qual essa meiose ela é reducional, ou seja, ela vai reduzir o 2N aqui para N. Então, através dessa meiose, vai ocorrer a produção de esporos N, tá? Então, vocês precisam dar uma revisada em mitose e meiose. Assistam uma videoaula no YouTube, tá bom? Então, ocorreu, então, essa meiose, e aí formou-se os esporos de forma sexuada, né? E N, tá certo? Haploides. Então, esses esporos, obviamente, eles vão, né, ser liberados no ambiente. Ao encontrar um ambiente favorável, né, com temperatura e umidade, eles vão germinar e gerar um novo micélio, dando origem às estruturas reprodutivas de novo. Aí pode seguir o ciclo ou sexual ou o ciclo assexual. Show de bola, né, gente? É um pouquinho complexo. Deem uma volta, voltem aí o vídeo um pouquinho, assistam de novo que vai dar tudo certo. Beleza? E as dúvidas depois tirem comigo, tá bom? Bom, aqui é um resumo na forma de texto. Pausem o vídeo, leiam com calma. Também está disponível no slide, ok? Bom, aqui eu trago, ó, para vocês verem aí um pouquinho das belezas que são aí os fungos, tá? Então, aqui são estruturas reprodutivas dos fungos, tá certo? Então, veja, ó, apresentam coloração diferente, tá? Inclusive tem essa capacidade aqui de bioluminescência, tá? De emitir luz em determinadas condições. Então, esse daqui eu já vi no meio ambiente, esse daqui eu já vi no meio ambiente, agora esses dois aqui eu nunca vi, tá certo? Eles são fantásticos demais. Vamos lá. Bom, gente, eu falei para vocês, né, que através da reprodução os fungos sempre vão gerar esporos que vão dar origem a novos fungos. E como é que ocorre a liberação, tá, desses esporos no meio ambiente? Principalmente através do vento.
Vejam, né? Então, ele vai liberando aí e o vento vai espalhando aí, dispersando esses esporos. Ao encontrar um ambiente favorável, né, esses esporos vão germinar, vão crescer e originar novos fungos. Mas a gente tem também aí o auxílio da água, por exemplo, ó, caiu aqui uma gotícula de água e essa estrutura, né, ela meio que explode mesmo, liberando um monte de esporos aí no ambiente, tá? Animais também podem servir como forma de dispersão desses esporos. Ao passarem aqui por cima, por exemplo, eles vão ficar todos cheios aí de esporos e vão levar por onde forem, tá certo? Bom, meus queridos, por hoje é só, tá? Na próxima aula aí a gente vai falar um pouquinho dos grupos, né, da classificação dos fungos. Espero que vocês tenham gostado da aula, viu? E tenham se encantado um pouco com esses organismos incríveis como eu sou encantado. Grande abraço aí do professor Lucas.